O crescimento vem do desconforto. Não tem crescimento com conforto. Nenhum. Nem o crescimento físico, nem o intelectual. E por que a gente busca desconforto? Porque a gente fica entediado com o nosso status quo. Senão a gente ficava exatamente do jeito que a gente está agora. Inclusive, a fórmula é uma coisa desconfortável, porque ela dá o crescimento. Não há crescimento confortável. Como ser pago para construir o seu negócio? Bom, Érico, é uma chamada boa esse aí, né? Como que a pessoa consegue, como que dá para ser pago para construir seu próprio negócio? Ser pago por quem? Enfim, explica isso aí pra gente. A maioria das pessoas constrói um produto. A maioria das pessoas constrói um produto, um serviço, e aí depois elas vão fazer o marketing para vender aquele produto. Isso ela investe primeiro na produção, depois ela vai oferecer aquele produto. E o problema é que e se aquele produto não for exatamente o que o mercado precisa? E se ninguém comprar? Ela perde essa energia, perde esse tempo, perde esse ânimo. Então é possível pré-vender, principalmente no mercado de infoprodutos, né, o mercado de informação, é possível pré-vender o seu produto antes dele ser produzido. Isso é muito bom por vários motivos, mas principalmente porque quando você vende ele na planta, né, como a gente não compra imóvel na planta, tem gente que compra imóvel na planta, sim, é possível comprar produto na planta. E se você for parar para pensar, das pessoas que assistiram isso aqui, eu pré-vendi, é que elas não pagaram para estar aqui, porque elas estão de graça, mas eu pré-vendi antes de produzir, porque elas disseram sim delas, né, de graça, na verdade, pegaram esse ticket de graça e estão aqui comigo, e só agora eu estou produzindo isso. Só que é possível fazer isso não só com conteúdo, com infoprodutos também. E é o jeito que eu recomendo você começar nessa jornada. Não é um jeito que eu obrigo você a começar. É possível começar com um produto já feito. Algumas pessoas preferem assim. Mas eu recomendo você começar assim. E por que recomendo? Primeiro, por razões de energia. É importante você economizar energia e fazer energia só para um produto que vai vender. Segundo, por razões de procrastinação. A criação do produto é um processo que tende a ter procrastinação muito grande do produtor. Ele tende a querer fazer o produto sempre perfeito. Isso ele, às vezes, perde, tem que ter muito retrabalho depois que vende. Terceiro, por causa de feedback. Criar um produto junto com o seu cliente ao vivo é muito bom porque você tem o feedback do seu cliente ao vivo. Ao ter o feedback do seu cliente ao vivo, você tem menos um turnaround, né? Você tem um ciclo de evolução do produto muito mais rápido. Isso torna um produto melhor, capaz de gerar mais resultado. Isso é importante também. E deixa eu ver, financeiramente, feedback, velocidade. No mundo da startup, fala-se muito do mínimo produto viável como maneira de testar o mercado. É uma maneira de testar o mercado. Por mais que você ache que você pode lançar um produto novo, você só sabe quando você entra no campo de batalha. Tipo casamento. Você só sabe mesmo quando você casa. Então, é interessante você ter um pouco mais de agilidade em relação a isso. Então, sim, o lançamento de semente é o que eu recomendo. Sim, é muito melhor ser pago para construir um produto. Já está pago para isso. Não é o lançamento que vai te fazer 6 em 7, provavelmente. Não mesmo. A gente não acerta 6 em 7 de primeira, já discutimos isso em vários outros candidatos. Mas é o que eu acho que vai fazer o 6 em 7 chegar mais rápido. Não quer dizer que ele vai chegar rápido. Vai chegar mais rápido. Então, só para deixar claro, porque a gente chegou a discutir isso também. Você chegou a discutir que muitas vezes você pode começar sem dinheiro, mas não seria o seu dinheiro, seria o dinheiro de um investidor. Só para a gente ficar claro aqui, quando você diz ser pago para construir o seu produto, você está dizendo em arrumar um investidor e o investidor investir em você para você construir o seu produto, não. E aí você, em teoria, foi pago? Só para a gente ficar... Eu estou falando de você pré-vender seu produto. Nesse caso, é o seu cliente te pagar para construir o seu produto. O seu cliente ser o seu investidor. Então, logo ele compra o seu produto e pré-paga o produto. Entendi. E aí você produz depois dele pré-pagar. Inclusive, a própria fórmula foi produzida assim, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. Lá em 2013. Lá em 2013 eu vendi a fórmula para 53 pessoas e a fórmula não existia. Eu falei, no dia tal dia ela vai existir. E ao vivo, eu entreguei ao vivo, né? Por quê? Porque eu sou um procrastinador.
excêntrico, procrastinador agudo. Então, quando você vende, você entrega, e elas estavam lá e eu entreguei. Foram 5 dias para eu, na verdade, 5 dias intensos nessa primeira versão da fórmula. Hoje eu precisaria de bem mais, porque tem muito mais nuances, que o mercado é um pouco mais... tem um pouco mais de nuances do que eu sabia quando eu tinha lá. Mas a primeira versão da fórmula foi entregue em 5 dias. Show, legal. E por que você acredita que nem todo mundo aproveita esse potencial? Por que você acredita que a pessoa já sai... Primeira coisa que ela faz é querer fazer um produto antes de vender? Porque é assim que é intuitivo, né? Porque é intuitivo. Ninguém ensinou ela do outro jeito. Nossa, vender o que você não tem? As pessoas não veem isso como intuitivo. 2, porque às vezes elas não gostam de criar o processo de venda. Então, quando você não gosta de uma parte do processo, você tem de focar numa parte que você gosta. E elas são experts. E expert gosta de fazer o produto, não gosta de fazer o processo de venda. A parte lançadora dela não está avantajada. Então, se a pessoa ela vai tender a fazer o que não é necessário. E ela não sai do lugar por causa disso. É o ponto fraco dela, é o ponto cego dela. Ela quer focar só no produto. Então, qual que é a função do expert? A função do expert é entregar o resultado ou ensinar o cliente a chegar no resultado. A função do lançador é se comprometer, fazer o cliente se comprometer e querer o resultado. Causar comprometimento. E o expert ele não quer causar comprometimento, ele quer que as pessoas se comprometam naturalmente. Ele quer lidar com quem já está comprometido, né? Ele quer lidar com que ele já está comprometido, que ele já é expert, que é fácil para ele, que é na zona de conforto dele. E é por isso que ele não faz um 6 em 7. Porque não é o produto necessariamente só que vai fazer o 6 em 7. Se ele for esperar o boca a boca, ele vai esperar o que o boca a boca demora. E às vezes é muito tempo. O processo é tipo um barco à deriva. Pode chegar lá, mas demora muito tempo com as correntes. Você quer botar motor, quer botar uma vela no barco, quer navegar o barco para chegar lá mais rápido, aí você tem que ter um chapéu de lançador. E o lançador, ele pensa na venda, no comprometimento de forma íntegra. E aí mas isso é uma coisa que o expert foge mais do que o diabo foge da cruz, porque ele só quer ficar na parte que ele tem conforto, que é fácil. O cérebro, ele quer ficar na parte que é fácil pra gente. Economizar energia. Então ele não quer fazer isso. Mas aí o fato dele não ter o 6 em 7 causa uma dor suficiente para ele querer aprender como é que faz. E quando ele vai aprender como é que faz, eu vou dar o direcionamento. Eventualmente, ele vai virar um lançador, ele vai acender um lançador dentro da cabeça dele. É isso que é a forma de lançamento ensina. Mas não é intuitivo. E se eu não estiver lá, e se a gente não estiver lá, se não tiver comunidade lá, ele vai tender a voltar para o status quo dele, que é o status de expert. Seja o expert que você está lançando, ou seja, você o expert. Não é natural. Por isso que as pessoas não nascem fazendo 6 em 7. Se isso fosse natural para elas, todo mundo já nascia fazendo. Não é natural, é contra-intuitivo. É um destino que, se você quiser aprender o caminho, eu posso te ensinar. Mas ele vai te tirar da zona de conforto. Ele vai causar desconforto. Afinal, eu estava falando isso num áudio para um outro grupo. O crescimento vem do desconforto. Não tem crescimento com conforto. Nenhum. Nem o crescimento físico, nem o intelectual. O crescimento vem do desconforto. Então, e por que a gente busca desconforto? Porque a gente fica entediado com o nosso status quo. Senão a gente ficava exatamente do jeito que a gente está agora. E o ser humano chega uma hora que ele fica entediado, ele procura crescimento. Ou às vezes é por sobrevivência, tá tudo bem. Tem gente que faz o 6 e 7 por sobrevivência, tem gente que faz porque acha que a vida é mais do que aquilo que ele tem. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas que até podem fazer isso podem mudar para o interiorzinho do interiorzinho e viver só da terra ali, que nem um pequeno agricultor, que são os índios viviam, não é? Mas ele quer um pouco mais, ele quer descobrir um pouco mais, quer viver uma coisa diferente. Ele quer crescimento, aí vem o desconforto. Inclusive, a fórmula é uma coisa desconfortável, porque ela por natureza, porque ela dá o crescimento. Não há crescimento confortável, não mesmo. Nem a poupança cresce confortavelmente. Ela parece que cresce, mas não cresce, né? Parece que cresce, mas não cresce, já foi confiscada não, mas já foi congelada, que as pessoas podiam sacar.
Mas ela Nem parece isso, que né? cresce, mas não cresce. Né? Às vezes a inflação cresce mais. Ah, Mas tá, entendi. Parece que cresce, mas eu não sei se cresce. Não vou discutir isso não, mas assim, não existe crescimento confortável. Exatamente, cara. Mas é o que, eventualmente, a gente não consegue fugir de crescimento. Porque o tédio... Ou quiçá, quando você não cresce, você diminui, né? Não é tipo, você mantém. Até um avião, para manter voo, precisa de energia. Ele não plana para sempre. A gente não tem uma máquina perfeita, né? Não tem, cara, não tem. Uma máquina perfeita como os físicos queriam que não perca energia. Não tem. Se tem uma certeza que a gente tem, que a máquina não é perfeita, as condições de temperatura e pressão nunca são ideais, seus problemas lá que você resolvia na escola, dado condições de temperatura e pressão ideais, cara, se tem uma coisa que na vida real é que não é real, é que não é ideal, nunca vai ser. E uma pergunta legal que chegou aqui da galera ao vivo. Já que dá para lançar sem o produto, e inclusive ser pago para construir, quanto tempo normalmente leva de eu me preparar, uma vez que eu entrei na fórmula, de eu me preparar até eu lançar o produto? É a mesma pergunta. Quanto tempo leva para construir uma casa? Depende da casa e depende do construtor. Então é muito importante. Quanto tempo leva? Depende da casa, depende do construtor. Depende da casa, depende do construtor. Então, assim, são 48 horas para você estudar a fórmula. Corridas. Não é 48 horas, 2 dias. É 48 horas que você vai precisar estudar. Eu acredito que você não vai precisar estudar uma vez só. Então, coloca aí uma semaninha para você sacar. Estudar umas 2, 3 vezes a fórmula. Segunda coisa, depende de onde você vai começar. Se você vai se lançar ou vai lançar uma pessoa. Porque se você for lançar uma pessoa que já tem audiência, isso acontece, a gente conversou sobre isso em episódios passados, semana que vem já pode acontecer. Quinta que vem. Porque ela já tem o pré-requisito da audiência. Em menos de 7 dias. E eu falo menos de 7 dias nem para preparar. É para avisar a audiência para acontecer. Em menos de 7 dias você faz um lançamento de semente. Agora, se você estiver começando uma audiência do zero, aí você vai ter que construir essa audiência. E a gente teve um capítulo só de construção de audiência, né? E aí depende do seu conteúdo e depende da sua intensidade. Eu vou chutar aqui uma pessoa assim, um chute sem base nenhuma, feeling. Uma pessoa bem comprometida, raiz, sangue no olho, deve conseguir fazer isso com entre 1 mês e meio e 2. Posso falar que eu conseguiria. Do zero. Mas assim, a audiência ela tende. E pode ser que eu consiga em 2 semanas, pode ser que eu consiga em 4 meses. Né? Porque depende do como o mercado vai reagir ao meu novo produto. Mas tem gente que vai levar 1 ano, tem gente que vai levar 2. Porque as pessoas têm diferentes tempos. Eu não acho que deve marcar o tempo. É sem pressa e sem pausa. Essa deve ser o moto. Sem pressa e sem pausa. Não é? Ou com pressa e sem pausa. Mas não pode ter pausa. Sem pressa e sem pausa, ou com pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. O que importa não é a velocidade, sim a direção. E a continuidade, né? Você ser constante. E a outra coisa que a gente sempre fala, não é uma corrida para ver quem chega no 6 e 7 primeiro. E nem uma salvação. Não compra a fórmula uma espécie de salvação do dia para a noite. Não é o fim do produto. Eu não estou ali para resolver eu estou ali para criar. Eu não estou ali para construir a casa dos 3 bloquinhos de palha. Porque se construir muito rápido, você vai construir de palha. Em teoria. É um curso da casa dos 3 bloquinhos de tijolos. Uma vez construída, eu não estou interessado no cara que constrói de palha. Eu estou interessado no cara que vai construir com tijolo, eventualmente vai virar um faixa preta meu, lá na frente. Mas para isso não tem atalho. Então você tem extrema pressa, vai procurar outra coisa, alguma coisa mágica, sei lá. Ou alguma coisa que não seja fórmula. Extrema pressa está errado.
Não é o cliente que eu quero o cliente que vai construir a casa de tijolos, dos 3 porquinhos. Nem a casa de madeira, a casa de tijolos. Eu vou ensinar a fazer, relaxa. Do princípio ao zero, nem que você não tenha nenhum terreno. Ótimo. Os 3 porquinhos vai rolar a casa de tijolos. Mas, se você está colocando suas esperanças numa salvação muito rápida da forma, não é para você. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Não é um The Flash. Não é um processo instantâneo, é um processo sólido. Uma vez colocado é um jogo do longo prazo. Funcionamento, né? É muito bom. É um jogo do longo prazo. Se você está atrás só do curto prazo, foge de mim. Foge de mim, sai do meu canal, vai embora daqui, vai procurar alguém com uma outra técnica. A minha tem uma técnica do longo prazo. E algumas pessoas demoram 1 ano e meio para conseguir o 6 e 7, ótimo. E para muita gente isso é longo, né? Porque as pessoas querem do dia para a noite. Então, no estado de desespero por alguma razão de temperatura e pressão, tá tudo bem. Só não sou o cara para te ajudar. Eu tô aqui para as pessoas no longo prazo. Não é outra coisa que a gente costuma falar, não é para mim o que vai fazer a diferença para você, não é você fazer o 6 e 7, é você aprender a fazer o 6 e 7. Onde eu vou realmente ter o meu destino. O seu destino pode ser o 6 e 7. Para mim, o seu destino é uma construção para faixa preta. São 2 milhões por ano. É isso que eu aspiro. É isso que eu tenho minha didática para construir isso. A casa dos 3 porquinhos de tijolo é uma construção diferente da casa de palha. Muito diferente. Provavelmente demora mais. Não, para começar é uma técnica diferente. Às vezes demora mais, para algumas pessoas não, mas tem alguns atalhos sim. Eu falei dos atalhos de você fazer um lançamento de uma pessoa que já tem a audiência e o 6 em 7 pode sair semana que vem, mas custa você fazer seguir aquele passo a passo. Não sei se você quer lançar outra pessoa, às vezes você quer se lançar, tá tudo bem. Mas é uma casa sólida. Não a casa de palha. A casa de palha, o lobo mal vem e sopra e ela se vai. Casa de madeira, ele sopra também, demora um pouquinho mais e ela se vai. A tijolo não se vai. E uma pergunta legal que chegou aqui, da galera que tá vendo a gente ao vivo. Se eu vou lançar sem ter construído o meu produto ainda, como é que eu vou conseguir vender se eu não vou ter prova daquele produto? Porque ele vai ser construído depois que eu lançar. Como é que eu vou ver? É uma pergunta muito boa. Prova não é necessária para você vender um produto em pequenas quantidades. Ela ajuda a vender em grandes quantidades lá na frente. Quando você está construindo a fundação da sua casa, você não precisa do telhado. Vai molhar? Vai. Não molha? Molha. É ideal? Não. Mas você está construindo a fundação. A prova não é o pré-requisito do primeiro produto. É justamente porque você não tem prova, você tem que fazer uma semente para criar a prova. Por isso que a gente chama de lançamento embrionário. Ela cria a primeira venda e possivelmente seu primeiro resultado para ser usado mais para frente. É a muda. Tem gente que planta semente, depois fica uma mudinha, você vai lá e planta mudas, né? Muda de árvores. Não sei se no Brasil todo chama assim, mas é a muda. Então, ela começa sendo você, ou seu expert. Eu fui a primeira pessoa, não tinha prova que a forma de lançamento funcionasse a não ser comigo. Érico, nem eu sei fazer. Aí não vende, né? Aí vai produzir o resultado primeiro. Ou lança quem tem prova. A sua prova em si, né? Quem é a prova. Tá tudo bem. Você não precisa sem pressa e sem pausa. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você faz, depois você melhora. É isso que vai rolar. Primeiro você faz, depois você melhora. E a prova vai ser depois você melhora.
À medida que você vender, você vai ter alunos, você vai começar a ter prova, você vai gerar o resultado, mas para começar, você sempre vai vender um resultado. Uma Roma, né? A Roma é um resultado. Você tem que ter chegado naquele resultado pelo menos uma vez. Seja você mesmo, seja algum aluno, ou às vezes você não tem prova do curso online, mas você tem alunos presenciais, pessoas que você acompanhou. E tem uma outra coisa que também, que dá para, de uma maneira mais prática, assim, dá para tipo, contrabalancear a falta de provas, é você oferecer uma garantia mais forte para a pessoa. É verdade, né? Bem pensado. Como é que você contrabalanceia? Quanto maior a garantia, menos prova você precisa. Então, você der uma garantia que se a pessoa não atingir o resultado, você transfere o seu carro para ela, estou exagerando, tá? Ela não vai precisar de prova, ela vai ver que você está na reta. Então, o exagero te permite pensar, opa, tem uma garantia que existe que eu posso contrabalancear provas. Isso funciona, aí vai te deixar. Então, você não precisa colocar o seu carro em jogo, mas o que você pode? Lá na fórmula tem 2 tipos de garantia, a gente fala sobre isso. O que você pode, te dar alternativas, mas o que é importante você entender aqui é que uma garantia mais forte contrabalanceia a falta de provas e a autoridade. Porque ela bota o risco nas costas de quem vende. Isso faz com que algumas pessoas que têm dúvida, confiança, porque São Tomé não viu para crer, não sejam mais propícias a tomar o risco. Mas eu vou tomar risco demais. Eu falo assim, você quer jogar o risco só na costa dos seus clientes? Complicado, né? Você não tem prova. Então você constrói. Depois que você tiver prova, você pode fazer o que você quiser. Aí você construiu a base da sua casa. Não o que você quiser, não, mas uma coisa diferente. E o que é um erro que normalmente as pessoas que tomam esse caminho de construir ser pago, né? Pré-vender um produto antes do produto estar pronto, o que é um erro que normalmente as pessoas demorar cometem? Demais. Elas demoram demais. Elas não marcam a data do lançamento, não marcam uma data do projeto anteriormente. Acho que marcar a data do lançamento é muito importante. E uma vez marcada, é aquela história, foguete não dá ré. Você vai lá e faz, mesmo que seja com 0 vendas. Você lança, mesmo que seja para não lançar. E tem vários casos. Ontem eu entrevistei um cara que fez 0 vendas também. O Wildery também. Não foi o de ontem, foi o Marcelo. O Marcelo não foi 0 vendas no primeiro, mas o Wildery foi. 0 vendas. E depois ele fez R$3.000 no segundo e depois fez menos 2.000 em vendas. Na verdade, fez 0 vendas no terceiro, depois menos 2.000. Então foi... Mas aí, eventualmente, no 6º lançamento, ele fez um 6 em 7. Olha que interessante. Ele já fez o segundo 6 em 7 dele, se não me engano. Então, o processo de você lançar é importante para você aprender. Ele te faz viver a experiência a aprender. Também, não é só intelectual. E o erro das pessoas, elas tentam se preparar intelectual para alguma coisa que não se prepara só intelectualmente. Então você marca uma data, se prepara o máximo e vai. E você vai tender a ter um 6 em 7 mais rápido daquele que fica se preparando, eventualmente, muitas vezes. Eu tenho pessoas que se prepararam extremamente e até quase fizeram 6 em 7 de primeiro. Acho que foi 30 mil no primeiro lançamento. Mas se eu comparo a velocidade que elas teriam feito se elas tivessem seguido o passo a passo, os ciclos, o timing, eu acho que elas teriam feito mais rápido. Eu nunca vou saber porque não tem como voltar no tempo. Mas eu acho que ela teria feito mais rápido. Então, eu acho que o principal nesse estágio é querer uma perfeição demasiada, porque elas têm perfeição nas outras áreas da vida dela, que é uma perfeição demasiada. E isso rouba a velocidade de projeto, às vezes anos. Então, para isso que o lançamento de semente está lá. Para causar e é desconfortável pedir para ela começar a sentar pronta, ou pronta o bastante. Mas ninguém compra a fórmula para ficar confortável. Se você quiser conforto, vai, sei lá, senta na frente do Netflix. Nem isso dá conforto, né? Porque uma hora que você zera a parada, nem isso é fácil. Nem isso é fácil. Não sei. Uma hora você cansa. Mas não é a fórmula. A fórmula é o Netflix não te causa desconforto.
Não é a função dele. A função dele é preencher o seu tempo livre preencher sua mente com o seu tempo livre, distrair, te entreter. A fórmula de lançamento, a função é gerar um 6 em 7. O 6 em 7 vem do desconforto. Não é um desconforto extremo, senão ninguém fazia, mas é um desconforto. Então se prepara para o desconforto. Você está escolhendo ele. Ninguém está te forçando. Pelo contrário, algumas pessoas dia 6 do 7 vão escolher o desconforto. Agora, tem um pagamento muito legal. O pagamento é aprender a fazer 6 em 7. Poder trabalhar de qualquer cidade que você bem entender. Seja aqui ou do outro lado do mundo, ou no interiorzinho, se você quiser. Qualquer cidade. Trabalhar com a sua paixão, independente de qual ela seja. Seja fazer pão, tem gente que fez 700 mil reais esse ano ensinando a fazer pão, ou seja, medicina, como foi o caso do Wilder, ou seja, relacionamentos, que foi o caso do Marcelo Tadeu, da esposa dele. Isso é bom, impactar nesse nível. O preço disso é desconforto momentâneo. E você tem que estar disposto a ter um pouco de desconforto, senão não vai rolar. Nada, nenhum crescimento acontece sem desconforto. Show, cara. E pra gente caminhar aqui pro final desse episódio, o que seria uma dica prática para a pessoa que assistiu a gente até aqui o final, que está com a gente aqui até o final? Uma dica prática para alguém que pretende trilhar a jornada dessa forma e pré-vender o produto dela antes dele necessariamente estar pronto. Marca a data. Se você não sabe nenhuma, marca a data daqui 2 meses. Uma quinta-feira daqui 2 meses. E trabalha de trás para frente, não de frente para trás. Veja o que você consegue fazer daqui a 2 meses. Marca a data. E uma vez data marcada, não desmarca, porque foguete não dá ré. Se você já viu algum dar ré, me avisa. Eu não vi nenhum vídeo de foguete dando ré. Marca a data. 2 meses, daqui a 2 meses, é mais que o suficiente para o seu primeiro ciclo. E eu estou te dando, tem gente que precisa mais rápido, tá? Nada de errado com isso. Estou te dando um tempo razoável. Um principiante. Marca a data. Hoje. Abre o calendário, vai lá e abre. Mas marcou, não dá ré. Você faz para acontecer nessa data. Show de bola, cara. Érico, é isso aí, cara. Brigadão, um grande abraço e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Hugo. Tchau, tchau.